porque o anúncio de Donald Trump decepcionou tanto o mercado. Analistas destacaram a falta de medidas concretas e o mal-estar criado com a Europa como fatores que pesaram para os investidores. A tensão crescente nos mercados globais nas últimas semanas não parece chegar ao seu ápice. Na quarta-feira, 11, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o novo coronavírus uma pandemia, as bolsas entraram em pânico, levando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a convocar um pronunciamento para a noite de ontem. Isso criou uma grande expectativa nos investidores, que aguardaram atentos à fala do líder americano na chance de que medidas fossem anunciadas para conter o avanço do vírus e que pudesse acalmar as bolsas. Trump não só não animou o mercado, como ajudou a aumentar o clima de aversão ao anunciar de forma vaga a suspensão de voos da Europa para os Estados Unidos por 30 dias. Analistas apontam que a primeira reação ao pronunciamento do presidente americano foi de confusão. Entre os fatores para isso estão, por exemplo, ele ter falado que a restrição valia para a Europa, e não para o grupo de 26 países conhecido como Área Schengen. Além disso, Trump afirmou que a suspensão valeria para o comércio entre os países, corrigindo posteriormente, pelo Twitter, que o comércio internacional não será afetado. Mesmo assim, o anúncio gerou um grande desconforto entre a Europa e Estados Unidos, já que o presidente chegou a dizer que os europeus falharam em conter o vírus por não terem tomado medidas restritivas mais cedo. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a Covid-19 deve continuar se espalhando, mesmo com essas medidas. Não vou julgar uma medida ou outra por qualquer governo. Mas duvido muito que as doenças tenham passaporte e estejam cientes das fronteiras, disse Lagarde à CNBC. Pressionada pelo anúncio de Trump, as bolsas da Europa desabaram mais de 10% e tiveram seu pior pregão da história. O índice FTSE 100, do Reino Unido, fechou esta quarta-feira, 12, com queda de 10,87%, enquanto o CAC 40, da França, recuou 12,28%. A bolsa alemã DAX teve perdas de 12,24%, ao passo que o espanhol IBEX 35 caiu 14,06%. Além do mal-estar com a Europa, especialistas criticaram a falta de informações concretas em seu anúncio. O presidente americano afirmou ainda que o governo procuraria fornecer ações sem precedentes que permitissem que trabalhadores doentes ficassem em casa e ainda fossem pagos pelas empresas. Ele pediu ao Congresso ainda que conceda a isenção de imposto sobre os salários aos americanos, ideia que recebeu resistência de alguns deputados. Especialistas disseram que os investidores esperavam por um pacote de ajuda econômica muito maior, e um plano médico abrangente para lidar com a ameaça representada pelo coronavírus. Os anúncios decepcionaram os investidores, que esperavam mais detalhes e um estímulo direcionado à luz do grande plano econômico prometido pela Casa Branca no início desta semana, disse a equipe do banco suíço Julius Baer. Segundo eles, medidas abrangentes e direcionadas por governos e bancos centrais para evitar uma contração de créditos serão fundamentais no futuro. Ao MarketWatch, Paul Donovan, economista-chefe do UBS, apontou 3 fatores para os mercados terem ficado decepcionados com Trump. 1. Existem poucas políticas para limitar os danos econômicos a curto prazo. 2. Trump errou em várias políticas, levantando questões sobre coerência política. E 3. Caracterizar isso como um vírus estrangeiro sugere uma avaliação irrealista dos riscos. Já Gregory Dacko, economista-chefe da Oxford Economics,
disse que o discurso do presidente Trump à nação foi sintomático na falta de coordenação de políticas diante da pandemia global de coronavírus. Nesta quinta-feira, 12, os principais índices americanos chegaram a acionar o circuit break logo na abertura dos negócios. Durante a tarde eles amenizaram as perdas com a notícia de que o Federal Reserve de Nova York vai oferecer mais de 1,5 trilhão de dólares em liquidez ao mercado de títulos. Mesmo assim, os três índices fecharam com perdas de mais de 9%. O Dow Jones registrou seu pior pregão desde março de 1987.